Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana. No episódio desta semana vamos falar do incontornável elefante na sala, que é a microchip. Nós até aqui temos vindo a falar e falamos de muitas outras marcas, mas tinha ficado e tem ficado pendente a microchip. Nós aumentamos a gama de produtos dos componentes da microchip. Para quem não sabe, a microchip é um fabricante americano de semicondutores, de processadores. Muitos de nós começaram com PICs, não foi o meu caso. Eu comecei com AVRs diretamente, que hoje são os processadores do Arduino. Eu sempre embirrei um bocadinho que os processadores da microchip eram difíceis de programar. Pelo menos para mim eram mais fáceis de programar os AVR da Atmel. E então optei sempre por AVRs e o caminho seguiu a partir daí, até que depois, entretanto, apareceram os Arduinos que facilitaram tudo isto e criaram um novo paradigma à volta da prototipagem. No entanto, ainda quem se lembra do tempo do velhinho 16F88 ou 16F84, o 88 já veio depois, foi um processador muito interessante porque nos permitiu desenvolver muitos protótipos, pequenos robôs e surgiu antes até dos primeiros AVR e foi um processador que levou muitas pessoas a enverdar por esta tecnologia e por aprenderem a trabalhar com microcontroladores, porque era um processador interessante e permitia construir muitas aplicações engraçadas, muitos trabalhos de escola e de faculdade e acabamos por ter que voltar a eles. A microchip, entretanto, não ficou a dormir, como é óbvio. A Atmel desenvolveu produtos muito interessantes, mas a microchip tem vindo a desenvolver também e cada vez mais produtos interessantes e alguns deles até à volta do ecossistema Arduino ou do ambiente de desenvolvimento Arduino, porque facilitem tudo o desenvolvimento de aplicações. Nós, até aqui, tínhamos o ChipKit Uno, foi um dos primeiros que tivemos, a primeira plataforma com processadores PIC. Nós temos também processadores PIC na loja, mas a nível de plataformas esta foi das primeiras, até porque foi na altura em que veio um pouco tentar melhorar os Arduinos que haviam e como podem perceber é uma placa em tudo que tem o pinout do Arduino, neste caso do Uno, mas vem com um processador de 32 bits, um PIC32, que já é uma família muito interessante a nível de potencialidades e a placa está muito bem apetrechada. Não é uma placa nova, já existe na PT Robotics há alguns anos, mas foi o início da nossa entrada, um pouco para completar a gama dos Arduinos e ficou latente e agora aumentámos um pouco os materiais e a disponibilidade deles a nível da gama da empresa Microchip. Ora bem, esta placa, muito rapidamente, portanto, é um ChipKit Uno 32, vem com um PIC32 MX320F, que é um processador de 32 bits, com 128 capas de RAM, de flash, e com 16 capas de RAM. Tem 42 pins de entrada e de saída, é compatível com os pinouts do Arduino Uno, portanto ele tem o mesmo form factor, é em tudo idêntico a um Arduino Uno. A nível de programação ele pode ser programado com o MPLAB. Existem aqui duas ferramentas de programação para estas tecnologias, a da própria marca, a semelhança do AVR Studio para a Atmel e o MPLAB para a microchip. No entanto, tal como tem havido à volta dos Arduinos a parte de um IDE mais simples e que não tínhamos todo aquele peso de um IDE com todas as ferramentas para profissionais, para os iniciados, o MPIDE, que é desenvolvido em parte com a Digilent também, que é quem fabrica esta placa, não é a microchip fabrica o processador. Eles fizeram um port ao IDE do Arduino e construíram um IDE em tudo igual, que já vão ver que funciona também com os processadores PIC, mas como se estivéssemos a trabalhar com o Arduino. Portanto, a facilidade está lá e é isso que é interessante. Portanto, a ChipKit Uno 32 da Digilent, neste caso para um processador PIC32 com 42 pins de entrada e de saída. Esta já existia também o Shield, que era o Basic, e o Shield, que tem
portanto, permite não só a passagem de todos os pins e headers, e vem cheio, carregado mesmo de funcionalidades. Nós temos, nesta placa, nós temos 256 capas de uma EEPROM I2C, ela estava ligada pelo barramento I2C, tem um display OLED 128 pixels por 32, um sensor de temperatura também I2C, temos 4 saídas de FET em Open Drain, temos também um potenciómetro para fazer algumas medições analógicas, 4 push buttons, 4 slide buttons, e temos as entradas, as saídas aqui dos FETs, para além de que temos ainda 8 LEDs disponíveis para serem utilizados. Este shield é interessante quando utilizado em conjunto com a UNO 32 também da Digilent. Ora bem, isto era o que tínhamos. Aumentámos então mais uma, também ela muito interessante, a ShipKit DP32, e esta vem com também ele um processador, neste caso já vem com um processador de 28 pinos, semelhante a um Arduino. Este processador funciona a 40 MHz, pode ser alimentado até 12 volts, portanto de 5 até 12, 128 capas flash, 32 capas de RAM, o que é interessante, tem muita memória, 19 pinos de entrada e de saída disponíveis aqui, uma área de prototipagem, temos um potenciómetro para fazer medições analógicas ou para fazer testes analógicos, não para fazer medições, temos o conversor AD, e temos 2 push buttons para serem utilizados pelo utilizador. Aquele ali é o de reset, permite ainda nesta socket colocarmos um chip que funciona por SPI, está ligado diretamente ao processador, para medir ou a temperatura ou uma memória, caso seja necessário. O verso da placa tem este aspecto, a programação micro USB, cabo micro USB. Esta placa não vem com cabo, no entanto todas as outras vêm com cabo, o que é muito interessante, coisa que os Arduinos não trazem e muitas vezes torna-se necessário, porque precisamos muitas vezes do cabo e não o temos. Ora bem, o que é que temos mais? Os micro sticks. Ora bem, estes são mesmo da Microchip. Estas pequeninas placas permitem-nos testar a maior parte das famílias, desde as famílias de 16 bits às famílias de 32. A Microchip tem portanto, a família PIC vem desde os 18 aos 16 e depois aos 32. No caso dos 16, inclusivamente, existe, que é o que está não está na placa, mas acompanha com a placa, porque esta placa vem com estes adicionais. E ela permite não só programar, ela tem a parte do debugger e do programador diretamente na placa. Aqui temos todos os pinouts de saída. Eles, inclusivamente, vêm com os headers. Isto não são os headers normais, são os headers mesmo para as sockets de circuitos integrados. Estes headers permitem, por exemplo, colocar esta placa diretamente numa breadboard e torna-se uma plataforma para desenvolver sobre uma breadboard. Vem ainda com as restantes famílias, com um exemplo de mais duas famílias. Neste caso temos aqui um PIC32 e depois temos um DS-PIC33 e um PIC24. A família 24 é 16 bits, a família DS-PIC é 16 bits, mas com funcionalidades DSP, portanto para cálculos tem, a nível de arquitetura interna, está muito mais indicada para o cálculo, portanto é dos processadores mais potentes, chega a ser até mais potente que processadores a 32 bits, porque a arquitetura interna assim o permite. Esta placa permite trabalhar com todas estas famílias e o processador que vem on board diretamente é, tinha eu dito que é um PIC32, o MX250F, que é o que vem na ShipKit 32 que eu expliquei há pouco, portanto a 40 MHz, 128 capas, 32, portanto é um processador de 32 bits. No entanto, acompanha com ele mais três processadores para podermos desenvolver. Um DS-PIC33, e este DS-PIC33 tem 64 capas e 16 capas de RAM, portanto eu volto a referir que a grande vantagem de um DS-PIC é
poder de cálculo. Portanto, nós podemos fazer, ele está muito mais indicado para o processamento de sinais e, pronto, e operações matemáticas complexas, enquanto que estes dois PICs 24 são processadores da família também ela 16 bits, mas é uma família abaixo. No entanto, tem funcionalidades muito interessantes ao nível da parte analógica também. Eles vêm com mais alguns componentes analógicos, os conversores analógicos digitais têm maior definição, têm DACs, coisa que muitas vezes não tem neste tipo que não existem neste tipo de processadores. Portanto, a placa permite a programação, permite a interligação com uma base e vem com as funcionalidades básicas para nós podermos utilizar. Os processadores que vêm, portanto, temos um PIC32MX250, um DS-PIC33, temos também um PIC24H e um PIC24FJ, que tem 64 capas de RAM, 8 capas não, ao contrário, 64 capas de flash, 8 capas de RAM e pode funcionar, ele funciona normalmente a 8 MHz, mas depois com o PLL interno nós podemos fazer um multiplicador e, entretanto, aumentar a frequência até 32 MHz. Este é o microstick da Microchip, a versão 2. Esta já é a versão 2, nós não chegamos a ter sequer a 1, passamos diretamente para a versão 2. Outro microstick. Ora bem, nós aqui temos um problema, que todos estes processadores trabalham a 3 volts. Não é um problema, porque cada vez mais nós utilizamos circuitos a 3 volts, mas podemos muitas vezes precisar de circuitos a 5 volts. E aí eu achei que só esta placa por si já era interessante, mas acrescentamos também um outro microstick. Este é mais económico, mas também é mais robusto, porque e funciona já a 5 volts. Este funciona com um PIC24K, que tem a vantagem, portanto, sendo da família 24, tem funcionalidades analógicas melhoradas, no entanto não é um processador DSP, coisa que o DS33 é. Portanto, o DS33 é mais indicado para operações complexas que envolvam cálculos e aquisição de sinais. Este é interessante porque nós podemos utilizar todo o poder da família, mas todo o poder da família é engraçado. Todo o poder da família, mas a 5 volts e numa placa mais económica. Esta permite-nos dar-nos aqui acesso aos pinos e no verso vem já com o header para breadboard. Esta não acompanha com os headers porque não tem necessidade disso. Portanto, este com um PIC 24K, estamos a falar do microstick PIC 24 para 5 volts. Existe também uma placa que serve como base a tudo isto. Portanto, eu posso utilizar juntamente com o microstick 2, neste caso, e ligá-la diretamente ao microstick. Esta placa é interessante porque chega a ter 11 dispositivos diferentes, todos eles, na placa e permite assim termos aqui uma base de prototipagem. O melhor exemplo disso é o próprio site, escuso estar a enumerar, a própria imagem acho que fala por si. Nós temos os conectores nesta zona, um conversor USB para o ART já na parte inferior da placa, eu já vi e já mostro. Temos o regulador, os reguladores de tensão, a referência, um cristal para o circuito gerador de relógio para um RTC, um Real Time Clock. Depois temos a parte dos LEDs, a seleção da alimentação, temos inclusivamente um barramento que dá depois para CAN e depois toda a parte de interligações, inclusivamente um sensor de temperatura, um encoder, não é um potenciómetro, é um encoder. O potenciómetro é este mais pequenino que está aqui deste lado, um buzzer. O circuito RTC está na parte inferior e, como podem ver, todas estas funcionalidades são uma mais-valia quando utilizada diretamente com o microstick. Portanto, temos aqui uma placa que permite desenvolver com a placa microstick. E esta placa, temos aqui embaixo aquele circuito que faz a conversão USB para
UART, ou seja, para uma porta-série TTL. Ora bem, MicroSIG Plus, board com 11 periféricos e todos os IOs de entrada e de saída para esta placa. Ora bem, as mais interessantes são as que, na minha opinião, das mais interessantes são as que eu vou mostrar agora e tem um nome, mais uma vez, eles inventam com cada nome esquisito, que são os fubarinhos. Ora bem, os fubarinhos são semelhantes aos Arduino Micro, só que vêm com um PIC32 MX. Estas placas são muito potentes quando comparadas com o Arduino Micro. Enquanto o Arduino Micro funciona com um processador de 8 bits, estas têm os PICs a 32 bits e com muita memória mesmo. O fubarino mais simples é, eu vou tirar este aqui para não baralhar agora, é esta plaquinha que vem aqui, num formato que pode ser encaixado diretamente numa breadboard, e ela vem com headers, portanto, ela vem com headers e com cabo. Aliás, todas elas vêm com headers e com cabos, tirando as da Digilent. Este fubarinho, portanto, temos aqui a ficha USB para programação ou para comunicação com o computador, vem com um PIC32MX 250F, igual à DP32 da ChipKit, portanto, 128 capas de memória, 32 capas de RAM, 33 pinos de entrada e de saída. Temos aqui dois botões, um é para ser utilizado pelo utilizador, portanto é um botão normal que podemos utilizar para dar uma ordem, e vem com um LED on-board. Temos também o circuito de reset, e para programar esta placa nós temos que carregar primeiro no botão do Pro, que é o botão para utilizarmos nós, utilizadores, e depois carregar no reset e ela entra em modo de programação. E posso depois mostrar um pouco mais à frente com a demonstração. Ora bem, esta placa tem ainda uma funcionalidade muito interessante, que é o PPS, que quer dizer Peripheral Pin Select. Quer dizer que, à semelhança dos circuitos da Cypress, eu posso rotear internamente os periféricos para que pinos eu quero. E isso está minimamente ilustrado diretamente. Portanto, isto é o site do Fubarino, onde podemos também descarregar o MP IDE, mas aquilo que eu queria mostrar era esta parte. Ou seja, eu posso perfeitamente rotear, é óbvio que eu não posso fazer isto em todos os pinos, mas posso rotear as funcionalidades que normalmente existem no processador diretamente para alguns dos pinos, e isto é uma mais-valia, porque eu assim não fico agarrado diretamente a um pino, e assim posso dizer que, por exemplo, o barramento SPI passa a sair por outro pino e não diretamente por aquele. Eu posso inclusivamente até fazer outra coisa interessante, que é, no caso das UARTs, eu pôr o pino de entrada entrar diretamente, ou seja, eu nem sequer preciso fazer um shunt para ele dar a volta, e eu posso, a informação chega à saída do porto e volta a entrar por outro pino. Tudo isto roteado por software através dos registros. Este é o Fubarino Mini. É uma plataforma interessante. O irmão mais velho, que eu já não sei onde é que pus, está aqui, é a versão com cartão SD. Já repararam que a placa é bastante maior, no entanto oferece as mesmas funcionalidades. Eu posso alimentar, a lógica é 3 volts, mas eu posso alimentá-los até 10, 11 volts, salvo erro até 12, e que ele tem regulador interno, e assim fazer diretamente o circuito de alimentação por ele. No entanto, toda a lógica, todas as entradas e saídas são de 3 volts. Atenção que no Mini são raras, são poucas as entradas, não são raras, são poucas as entradas tolerantes a 5 volts, o que quer dizer que se eu aplicar 5 volts destrua o processador. Neste já tem mais pinos tolerantes a 5 volts, e este Fubarino é já bastante mais potente. Ele tem um PIC com 32MX, o 795, que é o mais potente de todos os que mostramos até aqui. Ele vem com 512 capas de flash, portanto meio mega de flash, 18 capas de RAM, funciona a 80 MHz, oferece-nos 45 pinos de entrada e de saída e uma slot para cartão microSD ligada diretamente ao barramento SPI do processador. O verso das placas é assim, atenção que nem todas, principalmente o Mini, devido ao espaço, eles identificam na frente e na traseira. Nem sempre é fácil, nós olhando para a placa, conseguirmos perceber onde é que liga o quê.
E temos, no caso do Fubarino SD, os pinos estão todos identificados diretamente nele. Então, e o que é que eu fiz para demonstrar isto? Eu utilizei o Mini para demonstrar o IDE através de um simples robô. Portanto, eu construí este simples robô. Ele utiliza um Fubarino Mini. O controlador dos dois motores é um DRV8833 da Polulo. Eu depois coloco nos links. Montei-lhe uma GoPro em cima porque achei que era engraçado de ver. A parte inferior, portanto, ele tem... Eu não utilizei os encoders, apesar de eles estarem cá, eu ainda não utilizei os encoders. E tenho um sensor da Sharp para detectar a distância. Portanto, um robô super simples que... e é para isso que serve aqui este tubinho de metal com uma caneta Sharpie de fazer alguns desenhos. Portanto, uma coisa bastante simples, serve apenas para demonstrar a utilização do Fubarino. Fiz isto em 1 ou 2 horas e utilizei o MP IDE, que tem este aspecto. Portanto, como veem, é em tudo igual a um IDE Arduino. A diferença é que, à semelhança do que a Intel fez, para o caso das Galileos e dos Edison, foi colocar diretamente um IDE, fez o porte do IDE do Arduino para serem utilizados com as placas PIC32, aliás, a maior parte delas são todas PIC32. Se quisermos utilizar, por exemplo, as versões 24 a 16 bits, já temos que passar para o MPLAB. O MPLAB esse que é gratuito, só as versões profissionais do compilador é que são, infelizmente tem que se pagar, mas ele é gratuito e podemos descarregar, existe para os diferentes sistemas operativos, podemos descarregar diretamente da microchip. Vou-vos deixar com o exemplo. Portanto, eu fiz este pequeno programa. A programação é fácil, penso que não vale a pena estar a demonstrar. Liga-se o cabo USB, carrega-se no botão de prog, a seguir no botão de reset e ele entra em modo de programação e nós podemos fazer o upload diretamente à placa. O robô, portanto, é muito simples, serve meramente como para nos divertirmos um bocadinho. Fiz um robô que a única coisa que ele faz é navegar ao mesmo tempo, leva a caneta a reboque e, portanto, faz um desenho completamente não aleatório neste caso, porque ele está sempre programado para virar para o mesmo lado, portanto, pode ser melhorado, mas era para ser rápido e só para demonstrar. Podíamos ter colocado ali alguma parte de números aleatórios, pelo menos na viragem, e assim ele nunca iria repetir os mesmos movimentos, mas serve o propósito e ficam aqui com uma demonstração. Aproveito para nos despedir, vemo-nos na próxima semana, num próximo episódio da PT Robotics TV. Obrigado por terem assistido, até à próxima semana e ficam aqui com uma demonstração muito interessante de um pequeno robô a trabalhar com um Fubarino. Até à próxima semana.